Como é bom, meu irmão, minha irmã, nos reunir na casa do Senhor. Como é bom agradecer a Deus por mais uma semana que Deus nos concede. Mais uma semana estamos aqui para nós juntos ouvirmos a palavra de Deus. E hoje, a palavra de Deus no Evangelho traz uma parábola muito simples, mas profunda. Jesus, ele fala de uma viúva. Viúva é símbolo de fraqueza e de pobreza, sobretudo na época de Jesus. Viúva era símbolo de pobreza. E ao lado da viúva, Jesus fala de um juiz injusto, um juiz que não teme a Deus, um juiz que não respeita ninguém. Imagine um juiz desse tipo. Mas mesmo assim, a viúva, ela não desiste. A viúva insiste, pede, clama, vá ao encontro daquele juiz. Por favor, Senhor juiz, julga o meu caso, faz justiça para mim. Todos os dias aquela viúva insistia com aquele juiz. Até que aquele juiz ficou cansado da impertinência, da insistência daquela viúva, e o juiz falou: deixa eu ficar livre dessa viúva. E o juiz julgou a causa daquela viúva. Jesus, ele usa essa imagem para nos ensinar algo. O que Jesus quer nos ensinar aqui? Jesus quer nos ensinar a perseverança na oração. Meu irmão, minha irmã, você tem que perseverar na sua oração. Você tem que perseverar, insistir com Deus. A perseverança na oração é o caminho da fé verdadeira. Por quê? A oração não é apenas um momento bonito do dia, mas a oração é uma atitude constante de confiança, de confiar em Deus. Então veja, meus irmãos, veja, minhas irmãs, nós precisamos formar o hábito de rezar, o hábito da oração. E rezar significa viver em sintonia com Deus, mesmo quando a resposta demora. Vocês viram aí
a viúva. A viúva do evangelho de hoje representa o católico que não perde a esperança. Mesmo diante da aparente indiferença divina, precisamos perseverar na oração. A oração perseverante molda o coração. Não muda Deus, mas transforma quem reza. Então, seja perseverante na oração. E aqui nós também podemos ver Jesus falando no versículo 7 do Evangelho, comparando o juiz e Deus. Esse juiz injusto e Deus. Diz aí Jesus, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que gritam por ele dia e noite? Veja, Jesus, ele constrói esse contraste. Se até um juiz injusto cede diante da insistência da viúva, quanto mais Deus, esse Deus que nós cremos que é o Deus de amor, é o Deus de bondade, é o Deus de misericórdia, quanto mais Deus escutará nós, seus filhos, né? Se um juiz injusto, se um juiz perverso, diante da insistência daquela viúva, escutou o pedido dela, quanto mais o nosso Deus vai ouvir, atender os nossos pedidos. Mas para isso, a gente precisa insistir, rezar. Vejam, meus queridos irmãos, Deus não é surdo às nossas súplicas. Apenas Deus age no tempo certo, no modo certo. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Deus vai fazer justiça. Você, meu irmão, você, minha irmã, que foi injustiçado. Você que saiu no prejuízo diante de uma situação. Aguarde, calma, calma, que a justiça de Deus virá. Repito, Deus age no tempo e no modo certo. A demora de Deus não é descuido, é educação da fé. Deus nos ensina a esperar, como aquela viúva que estava sentindo, né, a demora daquele juiz. Assim também nós. Calma, meu irmão. Espere. Confie. Amadureça. A viúva aqui do Evangelho também é a imagem do povo que sofre. Povo que sofre, mas confia. A viúva, ela não tem poder, ela não tem influência, mas ela só tem a sua voz, a sua fé. E mesmo assim, aquela viúva, ela persevera. Assim deve ser nós, meus amados. Nós devemos ser humildes, insistentes e fiéis. Olha,
A oração do simples toca o coração de Deus mais do que palavras elaboradas, mais do que palavras frias. Olhe para vocês, a Beata e a Chica, analfabeta, vinham médicos de outros estados, vinham fazendeiros para pedir a uma analfabeta oração, conselho. Por quê? Aquilo que eu falei. A oração do simples toca o coração de Deus. E aí, perguntaram a Beata e a Chica, mas qual é o segredo, Beata e a Chica? Deus ouve as suas orações? E ela simplesmente falava, é porque eu rezo com fé. Então, meus irmãos, vamos aprender com a Beata e a Chica, rezar, mesmo na simplicidade, insistir, rezar com fé. O evangelho de hoje termina Jesus com uma pergunta que nós devemos refletir. Quando o Filho do Homem vier, será que ele encontrará fé sobre a terra? Essa pergunta final é o centro do Evangelho. Jesus mostra que o maior risco do católico não é o sofrimento, mas o desânimo. A fé se apaga quando nós deixamos de rezar. Quem não reza, não confia. Quem não confia, perde o sentido da vida cristã. Então, meus irmãos, vamos aprender, vamos rezar, vamos confiar cada vez mais em Deus. Hoje, então, Jesus nos convida a reacender a chama da oração constante. Vamos reacender a chama da nossa oração constante. Oração pessoal, temos de dedicar alguns minutos do dia para rezar a sós. Oração familiar. Família que reza unida, permanece unida. Casal que reza unido, permanece unidos. Oração comunitária. Parabéns a você que enfrentou o vento, dia frio, mas veio rezar aqui na missa. Olha, se vocês continuarem firmes, rezando, essa pergunta de Jesus, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé sobre a terra, aqui sobre a cidade de São Vicente, vai encontrar, porque vocês estão perseverando, as missas estão, a igreja, todas as missas cheias, parabéns, continue assim. Isso é sinal que a comunidade, a paróquia é uma comunidade fervorosa, tem fé. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, vamos perseverar na oração. Olha, perseverar na oração é o segredo da fidelidade em tempos difíceis. Porque todos nós vamos passar, ou se algum não está passando, tempos difíceis.
Qual que é o segredo? Rezar. Monsenhor Jonas Abib dizia: quem rezar, quem adorar, vai aguentar. A oração precisa ser feita com fé, com paciência e esperança. Rezar não é convencer Deus, mas abrir-se ao seu plano de amor. A comunidade deve sustentar-se mutuamente na oração, como Moisés, no monte, foi sustentado nas mãos de Arão e Hur. Portanto, queridos irmãos, queridas irmãs, que nós possamos aprender com a viúva a rezar com humildade, perseverança, certos de que Deus é justo, é fiel e jamais abandona os que nele confiam. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,